Olá, eu me chamo Mariana Rumilac, sou estudante de medicina da Universidade de Brasília e o tema do meu projeto de iniciação científica é sobre leishmaniose tegumentar americana, com o título Estudo analítico e observacional entre os aspectos da lesão cutânea de leishmaniose americana e a presença de DNA parasitário na mucosa nasal. O estudo foi capaz de trazer pontos importantes sobre o assunto e corroborar com a literatura conhecida. Esse trabalho complementa um estudo anterior, de 2021, com o aumento do número de pacientes selecionados a fim de elevar a significância de seus resultados. A leishmaniose tegumentar americana é uma doença infecciosa causada por espécies de protozoários do gênero Leishmania, possuindo diferentes apresentações clínicas conhecidas. A forma cutânea geralmente se apresenta como uma úlcera cutânea, em que posteriormente as leishmanias podem se disseminar para a mucosa e causar lesões destrutivas. Cerca de 4 a 15% dos casos, apenas cutâneos, irão desenvolver a forma mucosa dentro dos 3 primeiros anos de doença. Nesse sentido, é de extrema importância reconhecer quais seriam os principais fatores de risco para o desenvolvimento da forma mucosa da doença. Assim, o objetivo do trabalho é identificar e descrever características clínicas de pacientes com a forma cutânea e relacioná-las à presença ou não de DNA de leishmania na mucosa nasal, que seria um fator de risco que predispõe lesões mucosas. O estudo foi analítico e observacional, de corte transversal. A amostra utilizada foi de 101 pacientes diagnosticados com leishmaniose cutânea, os quais eram atendidos pelo ambulatório de dermatologia do Hospital Universitário de Brasília. Para cada paciente, em um mesmo momento, foram realizadas fotografias das lesões de pele e coletado os swabs nasais para analisar a presença de DNA de leishmania. Cada paciente teve suas fotos e prontuários analisados, anotando-se os seguintes dados: idade, sexo, tempo de evolução da doença em meses, presença ou não de lesões mucosas, área de eritema, infiltração e úlcera, número de segmentos do corpo acometidos e localização das lesões. As áreas das lesões foram calculadas por meio do software ImageJ e só então foi feita uma análise entre esses dados e os resultados dos swabs nasais. Os seguintes resultados ainda são preliminares, todavia, já é possível inferir alguns dados importantes sobre a população em questão. Primeiramente, os pacientes apresentaram mediana de 4 meses de evolução de doença, mediana de uma lesão por paciente e mediana de um segmento do corpo acometido. Além disso, 24,7% dos pacientes obtiveram PCR positivo no swab nasal e 41,6% tiveram lesões nos membros superiores, região da face ou região cervical. 64% dos pacientes com swab nasal positivo possuíram lesões nos membros superiores, região da face ou região cervical, e 34,2% dos com swab nasal negativo possuíram lesões nessas áreas. Dessa maneira, a razão de prevalência de swab nasal positivo entre os pacientes com lesões em membros superiores, região da face ou região cervical, e aqueles sem lesões foi de 2,49. A partir do estudo, conclui-se que pacientes com lesões cutâneas em membros superiores, região da face ou região cervical têm maior probabilidade de já possuírem leishmania na mucosa nasal, com um risco maior de desenvolverem lesão mucosa. Esses achados estão de acordo com outros estudos na literatura que concluem que a presença de lesões cutâneas acima da cintura pélvica é um fator de risco para o desenvolvimento de lesões mucosas. Assim, para esses pacientes, um acompanhamento mais frequente poderia ser instituído, para que as lesões mucosas fossem precocemente identificadas ou até mesmo evitadas. Deixo aqui o meu e-mail para possíveis questionamentos e algumas das referências utilizadas. Muito obrigada pela atenção.